Olá, meus queridos irmãos, amigos que nos assistem aqui diariamente no nosso vídeo, com o propósito espiritual de se enriquecer cada vez mais espiritualmente na palavra de Deus. Hoje é o nosso 35º dia, Estilo de Vida Cristã Adventista, parte 2. Gostaria de ler o que está lá em 1 João 3, verso 3, que diz assim: E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Meus queridos irmãos, Cristo, ele é puro. E todos que se chegam perto dele, que se tornam seus imitadores, que são realmente cristãos, seguidores de Cristo, vão se purificando aos poucos. E eu quero listar aqui hoje, dando continuidade ao tema de ontem. Ontem a gente viu 4 conselhos, em cima da palavra de Deus, para que a gente tenha um bom estilo de vida cristã adventista. Vou só relembrar. Primeiro, vida de santificação. Segundo, crescimento espiritual. Terceiro, pureza moral. Quarto, recreação e mídia. Esses são 4 pontos que a gente viu ontem, não vou repetir aqui eles, mas hoje a gente vai ver mais 4 pontos na palavra de Deus que fazem totalmente a diferença no estilo de vida cristã. O quinto, que é o primeiro de hoje, é sobre o vestuário. O vestuário cristão é claramente orientado nas Escrituras pelo princípio da modéstia e da beleza interior, que implicam bom gosto com o decoro. Os adventistas do sétimo dia creem que os princípios acerca do vestuário que aparecem em 1 Timóteo 2, verso 9 e 10 e 1 Pedro 3, 3 e 4, em relação às mulheres cristãs, se aplicam tanto a homens como a mulheres. Então veja, irmãos, o primeiro princípio aqui de hoje é o vestuário. Não adianta a gente falar que não, porque a verdade é que as pessoas nos julgam de acordo com a forma que a gente se veste. Felizmente ou infelizmente é assim, Infelizmente, porque muitas vezes as pessoas podem enganar as outras, se vestindo bem, mas por dentro a podridão. Agora, se você também por dentro é uma pessoa de bom coração, uma pessoa que agrada a Deus, um filho de Deus, temente a Deus, que a gente está vendo aqui, uma pessoa pura, o que está por trás, o que está envolvendo você, o que está na parte exterior, deve ser um reflexo de quem você é por dentro. Então a gente precisa se preocupar sim com o nosso vestuário. 6. Joias e ornamentos. Esses mesmos versos de 1 Timóteo e 1 Pedro também deixam claro que o cristão deve se abster do uso de joias e de outros ornamentos, como bijuterias, piercings e tatuagem. Piercing e tatuagem, a referência está lá em Levíticos 19, 28. Irmãos, Deus criou o nosso corpo perfeito, não para você colocar um brinco, uma corrente, um piercing no nariz, fazer uma tatuagem, mesmo que seja uma tatuagem escrevendo verso da Bíblia, não está certo. Deus pediu para a gente não marcar o nosso corpo. Então a gente precisa se abster desses itens e manter o nosso corpo mais original possível, que foi criado lá por Deus, a imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1, 26 e 27. Sétimo item, sexualidade humana. A sexualidade humana é apresentada na Bíblia como parte da imagem de Deus e na humanidade. Irmãos, eu não vou ler todos os versos aqui que falam sobre sexualidade, mas eu só quero dizer uma única ideia. A sexualidade, quem criou no ser humano foi Deus. Deus criou homem e mulher para que depois que eles casassem, tivessem relações sexuais. Então, tudo que está fora disso se torna pecado e desaprovado por Deus. Eu listo aqui então sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, sexo com pessoas do mesmo gênero, sexo com animais, com crianças, toda espécie que fora de sexualidade, que foge da realidade que Deus criou, homem e mulher casando-se, unindo-se só nesse momento, está errado, tá? Destaco aqui só um ponto que me chamou muita atenção, que é sobre o assédio sexual. Também é pecado, também é desaprovado por Deus.
e o exibicionismo sensual, que são dois itens que eu gostaria de dar um destaque. Por quê? Porque hoje o assédio sexual ele acontece muitas vezes na forma de conversas quentes com as pessoas. A gente não deve ficar tendo conversas quentes com ninguém sobre nossa vida sexual, sobre o que a gente faz ou deixa de fazer com a nossa esposa ou com o nosso esposo, ou fulano, ciclano, ou histórias picantes. A gente não deve se envolver com isso, muito menos entre adultos, e bem pior ainda o que acontece infelizmente, que é falar desse tipo de coisa com as crianças, tá bom? E sobre o exibicionismo sensual, Ezequiel 16:16 reprova isso, bem como Provérbios 7, 10 e 11, e é isso que tem acontecido hoje, irmãos. As pessoas têm se vestido pensando em agradar os olhos do mundo e não os olhos de Deus. Que a gente tenha sabedoria nesse assunto e a gente possa se abster desse exibicionismo sensual também. Oitavo e último item, saúde. Nós já tivemos 10 dias sobre saúde, vida plena, aprendemos várias coisas, mas eu só relembro um ponto. O corpo humano é o templo do Espírito Santo. Quem destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá também. Você pode depois ler os versos aqui e tirar suas conclusões, mas o princípio é esse, irmãos. O nosso templo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A gente precisa cuidar do bichão, tanto por dentro quanto por fora. Tá? Eu não vou me prolongar nesse assunto, eu só digo uma coisa. Comece as mudanças que você precisa hoje. Nem que você comece 1% da mudança, mas comece. Não deixe para você fazer tudo de uma vez, que você não vai conseguir. Você não é melhor que ninguém, eu também não sou melhor que ninguém. E a maior tentação que existe é a tentação da alimentação, da nossa saúde. A pessoa que consegue controlar a sua saúde, ela tem facilidade para controlar as outras áreas da sua vida. Isso é verdade, você pode observar na palavra de Deus, e eu relato só quando Jesus esteve no deserto 40 dias e 40 noites jejuando. A Bíblia diz que ele teve fome. E quem o veio tentar? Satanás. E Ellen White fala que essa foi a sua maior tentação, de realizar um desejo carnal, que naquele momento era se alimentar. Ele não ia comer coisas imundas, ele ia comer algo certo, mas Satanás que estava propondo. Só que ele estava com os objetivos dele da parte de Deus. Irmãos, que possamos ter equilíbrio entre as coisas certas, tá? Não entre a errada e a certa. E que Deus nos ajude nessa caminhada. Para a gente concluir esse vídeo, eu quero ler aqui o último parágrafo antes do reflita, que diz assim: a palavra de Deus e os conselhos divinos que nos foram transmitidos pelo ministério profético de Ellen White nos exortam como adventistas do sétimo dia a viver um estilo de vida que seja uma resposta de amor à bondade e à graça ao infinito amor de Deus por nós. Irmãos, que nós possamos refletir nisso durante esse dia e que as nossas atitudes, as nossas ações em observar esses princípios que vimos aí ontem e hoje, esses 8 princípios, sejam um reflexo do amor e a bondade que Deus nos deu através de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Amado e poderoso Deus, a Ti rendemos graças nessa manhã, Senhor. Hoje é o dia da preparação, é sexta-feira, e nos ajuda, Senhor, a nos achegar mais perto de Ti, para que o Senhor nos purifique um pouco mais, Senhor. Nós queremos logo, logo, muito em breve, estar aí no céu contigo. Mas enquanto esse dia não chega, nós queremos estar prontos e nos preparar cada dia mais, Senhor. Nem que seja um pouquinho a cada dia, mas que a gente não pare de crescer, Senhor, em Cristo Jesus. Abençoe nossos planos, nossos objetivos para o dia de hoje, e que amanhã seja um sábado feliz na Tua companhia, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Um abençoado dia a todos e até amanhã.